Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Todos estão me ouvindo? Aí atrás também está me ouvindo tranquilo? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Como o pastor Paulo Maciel já disse, eu sirvo ao Senhor aqui com muita alegria, junto ao pastor Daniel Fialho, a pastora Cristina Fialho, no Ministério com Famílias. E eu, junto com minha esposa, a mais linda da noite, Tati Monteiro, somos os coordenadores do Retiro Nacional de Casais Entre Lençóis. Retiro Nacional de Casais Entre Lençóis, irmãos, é um evento sensacional que você e seu cônjuge não podem deixar de participar. Nós teremos o último desse ano, que será no dia 4 a 6 de outubro, lá na sede campestre, e o nosso objetivo é colocar lá 80 casais. Olha, tem vaga para você e seu cônjuge lá. Você não pode deixar 2019 passar sem participar do Retiro Nacional de Casais Entre Lençóis. Gente, vem casais do Brasil inteiro. E nós que somos da casa, às vezes deixamos de usufruir de tudo aquilo de bom que a igreja tem para oferecer para nós. Então, se você quiser, e eu faço voto para que você queira, você junto com o seu cônjuge, ao final do culto nós estaremos aqui à direita, fazendo inscrições para o Retiro Nacional de Casais Entre Lençóis, assim como para todos os cursos do Ministério com Famílias. Amém? Glória a Deus. Então, abra comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Abacuque, capítulo de número 3. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 2 e depois nós vamos ler o versículo de número 17. Ok? Todo mundo achou? Vamos ficar de pé então para nós lermos a palavra de Deus? Glória a Deus. Abacuque, capítulo 3, versículo 2 diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no meio dos anos, e no decorrer dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Versículo de número 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças, e me faz andar nas minhas alturas. Glória a Deus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, esta é a tua santa e gloriosa palavra, que é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tenha total liberdade, ó Deus, para poder falar conosco nessa noite, e que ao final desse culto, todos nós saiamos daqui, cheios da tua presença, cheios do teu Espírito Santo, e melhores do que entramos. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão? Glória a Deus. Abacuque, cujo nome significa aquele que abraça ou aquele que agarra, exerceu, ó, um negócio bonitinho aqui. Rapaz. É novo, hein, pastor? Tá legal. Até assustei, falei, gente, que legal. Vou deixar assim para poder parecer bonito na foto. Então, o profeta Abacuque, o seu nome significa aquele que abraça ou aquele que agarra, ele exerceu o seu chamado, o seu ministério profético, num período muito difícil no qual o povo de Deus atravessava. A época do profeta Abacuque, Israel estava dividida entre o reino do norte e o reino do sul, e ele exerceu o seu ministério no reino do sul.
composto pelas duas tribos, Judá e Benjamim. O período do qual o profeta estava, o povo vivia totalmente afastado daquilo que Deus propunha para o seu povo. O povo vivia totalmente distante do Senhor. E é claro que quando nós nos distanciamos de Deus, algumas coisas vêm sobre nós. Uma família que se distancia de Deus, com certeza, coisas ruins do qual elas não planejaram, virão sobre eles. Um casal que se distancia de Deus, com certeza, virá sobre eles coisas do qual eles não planejaram e não desejavam. Para se ter uma ideia, o povo de Deus, na época do profeta Abacuque, era conhecido pela ganância, era conhecido pela extorsão, era conhecido pela idolatria, era conhecido pela maldade, era conhecido pelo alto índice de sexualidade descompromissada. E não se assuste, pois isso aqui, o tempo do profeta Abacuque, era por volta de 600 antes de Cristo. E não se assuste, se, quando eu falo essas coisas, você comparar aos dias de hoje, do qual nós estamos vivendo. Ganância, extorsão, idolatria, adultério, roubo, são sinais de uma sociedade distante de Deus. E quando nós trazemos isso e aplicamos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós podemos fazer um paralelo e pensar o quanto nós estamos ou próximos de Deus ou longe de Deus, se essas coisas fazem parte do nosso viver diário. Abacuque, um homem zeloso, Abacuque, um homem de Deus, Abacuque, um homem que Deus chamou para poder fazer aquela maravilhosa obra do qual ele fez no seu tempo. Ele se chega a Deus em pelo menos 3 orações. A primeira oração, ele pergunta a Deus: Deus, até quando o Senhor permitirá que isso aconteça e não fará nada? Porque parecia que Deus virou as costas para o povo. Parecia que Deus não estava, no nosso português, nem aí para aquilo que estava acontecendo. Numa segunda oração que ele faz, no capítulo 2, ele espera de Deus uma resposta, ele se coloca diante de Deus e fala: eu vou ficar em oração, vou buscar a Deus e vou esperar a resposta de Deus, até que ela venha, para que eu entenda por que Deus virou as costas para nós. Deus, ele respondeu, falou: olha, virei as costas porque vocês, o povo, está andando por caminhos totalmente distantes dos caminhos que eu propus para que o meu povo ande. E aí, então, ele fala: olha, Abacuque, e é o seguinte, o meu justo, ele viverá pela fé. Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à decepção, mesmo em meio ao roubo, mesmo em meio a tudo aquilo que não presta e não provém de Deus, o justo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, viverá pela fé, porque ele tem a certeza do seguinte, que tudo aquilo está acontecendo, o negócio não está muito legal, o negócio não está muito bom, mas basta um toque do Senhor, basta um gesto do Senhor, para que tudo mude, para que tudo se transforme. E assim foi que Deus falou para ele, falou: olha, o meu justo viverá pela fé, crendo que eu posso mover, crendo que eu posso fazer em qualquer tempo, em qualquer momento. Abacuque então tomou aquela palavra e disse: Deus está no controle. Deus está no controle. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é como eu quero, é como Deus quer. Não é como eu penso, é como Deus pensa. E às vezes, irmãos, na nossa casa, na nossa família, nós estamos atravessando por um momento assim, e nós pensamos que Deus agirá da nossa maneira, que Deus agirá do nosso jeito, de que Deus pensará como nós pensamos e atuará. E não é assim, não é assim. Se você está enfrentando nesse exato momento uma luta, uma adversidade, uma dificuldade, saiba, Deus está no controle. E saiba também que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, meu querido, deserto para nós, deserto para o povo de Deus, para o homem de Deus, para a mulher de Deus, é período de tempo de aprendizado. No deserto, o justo não tomba. No deserto,
o homem de Deus não tomba. No deserto, a mulher de Deus não tomba. No deserto, a família de Deus não tomba. Por quê? Porque eles creem que Deus está no controle de todas as coisas, que é um período de tempo que vai passar. Aleluia! Quando nós olhamos para o livro, nós podemos tirar algumas lições para aplicarmos na nossa vida. A primeira lição que nós aprendemos é que o controle da nossa vida, o controle da nossa família, o controle do nosso casamento não está nas nossas mãos, ainda que nós tenhamos a responsabilidade, mas o controle está nas mãos de Deus. Por isso, querida, que você não pode desistir do seu casamento por qualquer coisa. Por isso que você não pode desistir do seu filho por qualquer coisa. Por isso que você não pode desistir da sua família por qualquer coisa. Porque os tempos difíceis, eles sobrevêm sobre qualquer um. O sol nasce para todos. O sol nasce para justos e para injustos, para bons e para maus. O sol nasce para todos, mas Deus continua no controle do sol. Deus continua no controle da lua. Deus continua no controle de tudo. Deus continua no controle da sua vida. Deus continua no controle do seu casamento. Deus continua no controle da sua família. Deus continua no controle da vida do seu filho. Ainda que o seu filho, que a sua esposa, que o seu marido estejam completamente distantes de Deus, Deus está no controle e você tem que viver pela fé, crendo que Ele pode fazer. Esse que é o diferencial, meu irmão. Porque aquele que está no mundo, se vier algo difícil, se vier um momento ruim, ele já está no mundo mesmo, para ele tanto faz. E muitas das vezes vai enfiar a cara na cachaça, vai enfiar a cara na droga, vai enfiar a cara na pornografia, vai enfiar a cara na prostituição. E isso só vai piorar a situação. Mas nós que conhecemos o Senhor é diferente. Deus está no controle. O nosso coração, o Espírito Santo que habita em nós, ele clama, Deus está no controle, não desista. Deus está no controle, não desista. Deus está no controle, não desista. Esse casamento não vai acabar. Deus está no controle, não desista. Esse filho vai voltar para os pés do Senhor. Deus está no controle, não desista. Esse homem vai voltar para os pés do Senhor. Deus está no controle, não desista. Essa mulher vai voltar para os pés do Senhor. Deus está no controle, não desista. Abacuque não desistiu. Abacuque não ficou choramingando. Ele se colocou diante de Deus, fez a sua queixa, fez a sua lamentação, mas não desistiu. Se tudo está nas mãos de Deus, se tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo tem o tempo certo de acontecer segundo Deus. Eclesiastes, no capítulo 3, diz que tudo tem o seu tempo. Dá para projetar Eclesiastes capítulo 3? Tudo tem o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantear. Tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar, tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se fadiga? Tudo tem o seu tempo. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que a sua família está vivendo? Qual é o período de tempo que a sua família, que o seu casamento, que os seus filhos estão vivendo? É tempo de chorar? Então chore. É tempo de sorrir? Então sorria. Celebre. É tempo de plantar? Então plante. Mas se é tempo de colher, então colha. Se é tempo de abraçar, abrace, mas abrace bem apertadinho, bem juntinho. Qual é o tempo que você está enfrentando nesse momento? Tempo de luta, tempo de guerra, tempo de pranto, tempo de tristeza, ou tempo de celebração, tempo de alegria?
Porque nós temos que estar preparados, irmãos, para viver em todo e qualquer tempo que sobrevier sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E com relação ao tempo, nós podemos dividir em pelo menos dois, que é o tempo cronos, que é o tempo do homem, que ele é medido pelos minutos, horas, segundos, que é o tempo do calendário, dias, meses, anos. É o tempo cronos, que é o tempo do homem, é o tempo do ser humano. Mas há também o kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo da visitação de Deus, que é o tempo onde Deus opera, que é o tempo onde Deus derrama a sua graça, que é o tempo onde Deus derrama a sua unção, que é o tempo onde Deus derrama o fortalecimento, que é o tempo onde Deus derrama a alegria, que é o tempo onde Deus derrama prazer de estar junto, que é um tempo onde Deus derrama prazer de fazer a sua obra, que é o tempo onde Deus derrama prazer de estar na casa de Deus. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que a sua família está vivendo? Como nós lemos em Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Talvez você esteja num tempo de guerra no casamento. Parece que o marido puxa para um lado, a esposa puxa por outro. E parece que de tanto puxar para um lado e o outro para o outro, parece que essa corda chamada casamento vai se romper. Mas como você viverá esse tempo que parece que um está puxando para um lado, parece que o outro está puxando para o outro, e parece que essa corda chamada casamento vai se romper, como você enfrentará esse momento, como você enfrentará esse tempo de guerra no casamento, tempo de guerra no relacionamento? Buscando a Deus, buscando a face de Deus, clamando ao Senhor. Não é desistindo, não é lutando, não é guerreando, não é complicando ainda mais a coisa, não. É tendo humildade de perceber e saber que você e seu cônjuge precisam de Deus para que parem de puxar cada um para um lado e essa corda chamada casamento não venha se arrebentar. Precisa de ter humildade para buscar a face de Deus e entender o tempo. Muitos casamentos estão terminando porque os cônjuges, marido e esposa, não estão discernindo o tempo que eles estão vivendo. Qual é o tempo que está passando o seu casamento? Você vai agir como louco e deixar com que esse casamento termine, chegue ao final? Ou vai agir como sábio e ter humildade e sabedoria de buscar de Deus a solução para esse problema? Existem tempos também na nossa família em que os filhos estão caminhando por caminhos tortos, não querendo nada com Deus. E como pais, qual será a nossa atitude? Nós vamos colaborar para que eles fiquem cada vez mais afastados, mais distanciados, mais longe de Deus, ou nós vamos colaborar para que eles retornem? Lembra da parábola do filho pródigo? O filho desejou a herança, o filho desejou ir para o mundão. O pai deu a herança, o pai deu a ele a liberdade, mas o pai sabia que ele, em qualquer momento, em qualquer período de tempo, ele voltaria. E sabe qual foi a atitude daquele pai, irmãos? Não foi de brigar, a atitude daquele pai não foi de ficar murmurando, a atitude daquele pai não foi de ficar xingando, a atitude daquele pai foi de ficar prostrado aos pés do Senhor, confiando que Deus estava no controle da vida do filho que se perdeu. Mas como assim, pastor? O filho se perde, Deus está no controle? Sim, meu irmão, Deus está no controle. Nós precisamos de crer, o justo vive pela fé. Aleluia. Porque senão você entrega, meu irmão, e é isso que o diabo quer, que você entregue seu filho, que você entregue a sua filha, porque aí ele vai deitar e rolar, já está na mão dele. Mas há um dito das Déboras, que eu acho sensacional, que elas falam, mães de pé, ou melhor, mães de joelho, filhos de pé. E aí outro dia, eu conversando com a Tatiana, eu falei, pai e mãe de joelho, família de pé. Aleluia. Pai e mãe de joelho, família de pé, não é só os filhos não, a família de pé, pai e mãe de joelhos, a família de pé. Aquele homem ficou de joelhos esperando o retorno do filho dele, porque ele sabia, Deus está no controle.
Quando nós temos essa convicção, meu irmão, que Deus está no controle, nada nos derruba. Passamos pelas lutas, passamos pelas dificuldades, passamos pelas tribulações, mas nada nos derruba, porque nós temos a fé que excede todo entendimento, que crê que Deus está no comando. Ah, meu irmão, você vai sair daqui hoje com essa palavra zunando assim no seu ouvido: Deus está no controle, Deus está no controle. Na hora que o diabo vier falar que o seu filho não tem jeito, você vai pensar, vai soar no seu ouvido: Deus está no controle, no seu coração, Deus está no controle. Na hora que você chegar em casa e olhar para aquele marido que está dando trabalho, está querendo ir embora, você vai lembrar: Deus está no controle, Deus está no controle. Na hora que você olhar para a esposa que está dando trabalho, que está querendo ir embora também, porque hoje as mulheres também estão querendo ir embora. Antigamente era só os homens, agora as mulheres também estão querendo ir embora. Você vai olhar para aquela mulher e vai falar: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, e você não vai desistir. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós estamos vivendo o Kairós de Deus, no tempo de Deus, nós temos a unção, a autoridade, a ousadia, a força, o poder para aplicar no Cronos e viver uma vida diferenciada e vitoriosa na presença de Deus. Então, cabe a nós, irmãos, buscarmos esse tempo. Meu Deus, eu quero entrar no Kairós do Senhor, eu quero entrar no tempo do Senhor, porque quando nós estamos no tempo de Deus, no Kairós de Deus, meu irmão, nada para nós é difícil. Você tem alegria de estar na casa de Deus, você tem alegria de participar da obra de Deus, porque você está no tempo de Deus e você entende o seguinte: espera aí, eu estou no tempo de Deus. Agora, quando você não está no tempo de Deus, você está no Cronos, no tempo do homem, meu irmão, tudo é canseira e enfado. Tudo é canseira e enfado. Vir à igreja é canseira. Fazer alguma coisa para Deus é canseira. Porque você está no seu tempo. Você não tem prazer de fazer. E isso é muito ruim, porque muitos estão ocupados com a obra de Deus. E estar ocupado com a obra de Deus não é o mesmo de estar inserido na obra de Deus, no plano de Deus. Ocupado na obra de Deus, irmão, é canseira e enfado. Mas inserido no plano e propósito de Deus, no tempo de Deus, aí é alegria, é leve, é gostoso. E quando nós estamos no Kairós de Deus, a nossa família nos acompanha, sabe por quê? Porque dentro da nossa casa, servir a Deus é uma alegria. Dentro da nossa casa, orar é uma alegria. Dentro da nossa casa, ler a Bíblia é uma alegria. Dentro da nossa casa, ouvir um louvor é alegria. Dentro da nossa casa, fazer uma oração à mesa antes de comer, antes de beber, é uma alegria, porque não é enfado. Quantos são aqueles, meus irmãos, que não fazem leitura da Bíblia durante a semana? Porque é canseira, é enfado. Quantos são aqueles que não se reúnem a família para poder fazer uma oração? É porque é enfado, é porque está no tempo do homem. Nós atendendo no gabinete pastoral, irmãos, a grande maioria dos casamentos que chegam ao fim, infelizmente, por mais que falemos, são casais que não participam de nada. Participar de um Entre Lençóis, você está doido, ficar uma semana, pagar um valor daquele para Entre Lençóis, de jeito nenhum. Ah, mas participar do Casados para Sempre, porque 13 semanas, mas não vou mesmo. Participar do curso de paternidade? Não, para quê? Meus meninos estão tudo grande. Fazer um curso de finanças para poder aprender a lidar com dinheiro? De jeito nenhum. Mas viva atolado em dívida, viva atolado em problema. E a igreja toda quarta-feira no culto da família? De jeito nenhum. Tem quarta-feira que tem jogo do Galo, tem quarta-feira que tem jogo do Cruzeiro. É 1000 vezes melhor ficar sofrendo diante da televisão porque o Cruzeiro não ganha de ninguém, ou ficar sofrendo diante da televisão porque o Galo também não ganha de ninguém, do que vir para a igreja servir ao Senhor. Porque, irmãos, está no tempo Cronos, está no tempo do homem, não está no tempo de Deus. Porque quando nós estamos no tempo de Deus, a primeira coisa que nós entendemos é: nós temos a alegria do Espírito Santo para fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Qualquer coisa que agrade a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para vivermos então um tempo novo na nossa vida, para vivermos um tempo novo em nosso casamento, para vivermos um tempo novo em nossa família, o que nós precisamos de fazer? O que Abacuque nos ensina, que nós podemos aplicar na nossa vida, para poder sermos vitoriosos? Em primeiro lugar,
nós temos que estar, lógico, na presença de Deus. Porque não tem como, meu irmão, ser vitorioso, não tem como ser bem-sucedido, não tem como ter uma família abençoada se não estivermos na presença de Deus. Jeremias, no capítulo 17, versículo 7 e 8, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. É assim, meu irmão, aquele que está na presença do Senhor, ele é assim, porque ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Ele vai dar fruto, ele vai dar fruto. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que não importa a circunstância, ele vai dar fruto, porque ele sabe, ele está na presença de Deus, ele está colhendo a água de Deus, ele está colhendo as benfeitorias que Deus tem, ele está assimilando tudo aquilo de bom que Deus traz, ele está assimilando todas aquelas palavras que são ensinadas, ele tem prazer de aprender, ele tem prazer não apenas de aprender, mas de colocar em prática aquilo que ele aprende. Estar na presença de Deus, meu irmão, não é apenas estar com o corpo presente, é estar com espírito, alma e corpo na presença de Deus. Porque muitos estão apenas de corpo presente. Por exemplo, aqui nesta noite deve ter pessoas que estão aqui, que estão pensando em alguma coisa lá fora, numa conta que tem que pagar, não sei o quê, alguma coisa. Está pensando na televisão, está pensando no marido que não veio, está pensando na esposa que não veio, está pensando na porta de emprego que precisa, está pensando em mil uma coisa, mas não está pensando naquilo que está sendo ministrado, naquilo que está sendo dito. Por isso que não cresce, meu irmão. Por isso que está apenas de corpo na presença de Deus. Mas aquele que está de corpo, alma e espírito na presença de Deus é diferente. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas. João, no capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Temos que estar na presença de Deus se quisermos ter uma família bem-sucedida, se quisermos ter um casamento bem-sucedido, se quisermos ter filhos bem-sucedidos, temos que estar na presença de Deus. Não tem outra chance, não é chance, não tem outra coisa a fazer, a não ser estar na presença de Deus. Na presença de que você está, meu querido? Estamos na campanha da virada do meio do ano. Já estamos findando agosto. O ano já virou. A campanha está se acabando. Na presença de quem você esteve ou está durante esses 8 meses de 2019. Na presença de Deus, de verdade, com seriedade, na presença do Senhor, podendo dizer mesmo que Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu socorro, Deus está no controle? Ou está cocheando entre dois pensamentos? Um pé lá, um pé cá. Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé no casamento, um pé no adultério. Um pé na seriedade, um pé na pornografia. Como está a sua vida diante de Deus para que haja uma virada, meu irmão? Estamos na campanha da virada do meio do ano. Tem virada de Deus para a sua vida. Tem virada de Deus para a sua vida, mas você precisa de entender que você precisa de estar na presença de Deus. Você precisa de entender que você precisa de crer em Deus, porque o justo vive pela fé. Você precisa também de entender que precisa de buscar as coisas que são do alto. Em segundo lugar, para eu ter uma virada, viver um novo tempo na minha vida, o que eu preciso? Em segundo lugar, buscar as coisas que são de Deus. Estar na presença de Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, buscar as coisas de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: buscai, pois, as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Buscai as coisas de Deus, do alto. Buscai as coisas que são do alto. Quanto tempo nós perdemos buscando as coisas que são da terra? Quanto tempo nós perdemos buscando soluções que são terrenas, e é por isso que a solução não vem, é por isso que a coisa não acontece. Mas Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele diz: olha, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo vive assentado à destra de Deus. Olha só, meu irmão,
Buscar as coisas do alto é o quê? É como o Rodrigo abriu o culto aqui no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. Eleva os meus olhos para o alto, eleva os meus olhos para os montes. É de lá que vem o meu socorro, meu irmão. Em buscar as coisas, a questão de Deus. A solução é de Deus. A solução está em Deus. A solução está lá no céu, meu irmão, e na palavra de Deus, porque nós precisamos, meu irmão, urgentemente de começar a buscar as coisas que estão de Deus, as soluções que estão de Deus. Abacuque, ele buscou a solução em Deus. Ele falou, Deus, o Senhor vai ficar nessa e o Senhor não vai agir, o Senhor não vai atuar. Ele fez uma queixa, ele fez uma lamentação. E o pior de tudo é que Deus permitiu que um povo pior do que eles fosse vitorioso sobre eles, os caldeus, os babilônicos. Fossem vitoriosos sobre Israel, um povo pior do que. Se lá em Israel tinha ganância, tinha corrupção, tinha adultério, tinha idolatria, tinha tudo aquilo de ruim, os caldeus era pior ainda. E Deus permitiu que eles tivessem vitória sobre o povo de Deus. Por quê? Porque eles não estavam na presença de Deus. Eles não estavam buscando as coisas que estão do alto. Quando nós buscamos as coisas que estão do alto, meu irmão, quando nós buscamos as coisas que estão de Deus, Deus, ele se manifesta como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus, ele se manifesta como Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. Deus se manifesta como Jeová Rafá, o Deus que cura. Deus se manifesta como Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Deus se manifesta como o grande eu sou, sendo tudo aquilo que nós precisamos, quando nós entendemos que nós precisamos de buscar as coisas que são lá do alto. Quando vem uma situação difícil, o que é mais fácil? Buscar a solução terrena ou buscar a solução em Deus? Claro que o mais fácil é buscar a solução terrena. Mas na nossa força e no nosso braço, nós somos limitados. Mas em Deus, nós somos mais do que vencedores. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Meu irmão, noite da virada. Noite da virada. Campanha da virada. E nessa noite você pode ter uma virada na sua vida. Depende de você. Depende de você discernir o tempo que você está vivendo. Depende de você de querer estar na presença de Deus. Depende de você de querer buscar as coisas de Deus. Aí sim, meu irmão, tudo vai cooperar para o seu bem. Porque você vai começar a experimentar uma grande e poderosa virada na sua vida. Porque Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo que nós estamos pedindo ou pensando, segundo o seu poder que em nós opera. Aleluia, vamos ficar de pé. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Buscai as coisas que estão do alto, pensai também nas coisas que estão lá do alto. Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Abacuque, no capítulo 3, 17, que nós lemos, ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Aleluia. Essa é a oração em forma de cântico de um homem que entendeu que Deus está no controle de todas as coisas. De um homem que entendeu que não importa as circunstâncias, que não importa a situação, Deus está no controle. De um homem que entendeu que maior é o plano de Deus do que o plano dele. Que maior é aquilo que está no coração de Deus do que aquilo que está no coração dele. Por isso que ele encerra o livro com esse hino, com esse cântico, com essa oração tão poderosa aqui, dizendo o seguinte: olha, não interessa o que está acontecendo, não interessa o que eu estou vivendo, eu vou confiar e vou me alegrar no Deus da minha salvação, porque Ele está no controle de tudo. Aleluia. O que você está vivendo, meu irmão? O que você está vivendo, minha irmã? Depende de você, como eu disse, para que você experimente uma vitória, uma virada sensacional, extraordinária na sua vida. Como está a sua vida? Como está o momento, esse exato momento que você está vivendo? Você veio aqui, essa igreja, em busca de quê? Você veio aqui nessa noite em busca de quê? Qual é a expectativa do seu coração ao estar aqui nesta noite? O que Deus está falando com você nessa noite? O que Deus está mexendo com você nessa noite?
As lutas, as dificuldades que porventura você esteja vivendo, é culpa sua. Vai chamar a responsabilidade para você ou não vai? Ou vai continuar procrastinando? Vai continuar deixando para lá? Campanha da virada do meio do ano. Deus quer fazer uma virada sensacional na sua vida, meu irmão. Deus quer virar, Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer mudar o seu casamento, Deus quer mudar a sua família, Deus quer mudar a vida do seu filho, a vida da sua filha, a vida do seu marido, a vida da sua esposa. Deus quer mudar, mas isso depende de uma atitude sua de aceitar o trabalho, o tratamento, o tempo de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você aqui nessa noite. Você que está aqui nesta noite sabe que, pastor, eu tenho vindo, eu tenho participado da campanha, mas eu quero que Deus faça uma virada sensacional, extraordinária na minha vida. Eu quero que Deus mude coisas que precisam ser mudadas na minha vida. Eu quero que Deus mude coisas que precisam ser mudadas no meu casamento. Eu quero que Deus mude coisas que precisam ser mudadas na vida dos meus filhos. Eu quero que Deus mude coisas que precisam ser mudadas na minha vida profissional. Eu quero que Deus mude coisas que precisam ser mudadas na minha vida financeira. Eu preciso que Deus mude. Eu quero te encorajar então a vir aqui à frente, que nós vamos orar especificamente para que Deus faça uma virada na sua vida, para que Deus mude, para que Deus transforme aquilo que você sabe que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. Aleluia. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos orar sobre a sua vida. Deus, muda essa história, porque Ele já entendeu que precisa de estar na tua presença. Ele já entendeu que precisa de buscar as coisas que estão do alto. Ele já entendeu que precisa de pensar nas coisas que estão do alto. Ele já entendeu que, assim como Abacuque estava vivendo num momento dificílimo, existe solução, existe saída, existe mudança, existe um jeito do Senhor de fazer com que as coisas aconteçam. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Meu irmão, não fique com vergonha. Se você quer vir aqui na frente, sabe, Deus, eu preciso que mude isso na minha vida. Vira, Senhor. O ano já está passando, o ano já está se findando. Eu preciso que o Senhor faça uma virada na minha vida. Eu preciso que o Senhor faça uma virada, meu Deus, em algo talvez que eu nem tenha citado, na sua saúde, enfim, no seu trabalho. Você precisa que Deus faça uma virada, que Deus faça uma mudança. Esse é o momento, essa é a hora. Nós vamos orar, nós vamos interceder, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Aleluia. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, Jesus diz que eu sou aquele que faz nova todas as coisas. Jesus fala que é aquele que faz nova todas as coisas. E como se não bastasse, ele fala para João: olha, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Eu faço nova todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Robson. Pois não, pastor. Me dá um pedacinho dessa sua palavra. Oh, claro. Eu quero, se o senhor assim permitir, dar um pequeno testemunho que aconteceu comigo no início de agosto, de 12 de agosto para frente. Eu estava com um pequeno caroço na ponta do nariz. Então, a minha esposa virou e falou assim comigo: amor, vai ao médico, dá uma olhadinha, porque parece que esse carocinho está crescendo. E eu fui ao médico. Quando eu cheguei no cirurgião plástico, ele falou assim comigo assim: Paulo, eu vou tirar um pedacinho, fazer uma biópsia para ver o que é, para como que eu vou tirar esse carocinho. Aí foi feita a primeira biópsia, deu inconclusivo, não deu nada, inconclusivo. Não falaram que era um câncer de pele, não falaram que era outra coisa. Aí ele pediu que fizesse uma segunda análise numa lâmina mais profunda. Novamente deu inconclusivo, não deu nenhum resultado que levasse um médico a fazer um tipo de procedimento. Aí eu orando a Deus, né? Eu fui tranquilo, eu falei assim: Deus, está nas suas mãos, eu sou do Senhor, e se o Senhor tem projeto, propósito para mim, o Senhor vai me deixar aqui nessa terra sem sofrimento. Mas no fundo o coração estava batendo, né? O homem, né, a estrutura dele abala. Foi feito o procedimento, ele cortou meu nariz, né? Se alguém tiver uma boa visão, vai ver que eu estou com uma cicatriz aqui.
tirou um pedaço grande e mandou para biópsia. Quando veio o resultado, eu estava com carcinoma. Só que já estava limpo, tirou tudo. Deus já tinha me curado. O médico foi instrumento nas mãos do Senhor. E é isso que o pastor Robson está querendo passar, e ele quer passar para o coração de cada um. Viver na dispensação do Senhor, viver a virada de Deus. Aleluia. Porque somente aquele que tem Jesus no coração vai experimentar isso que eu experimentei. Foi fácil? Não foi não, fiquei nervoso. Minha esposa depois falou que eu estava nervoso. Mas sabendo que Deus já tinha me curado. Era apenas questão de tempo para que toda o restabelecimento seja normal. E é esse Deus que Aleluia. O pastor Robson está pregando aqui. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Obrigado, Deus. pastor. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui, pastor Paulinho. Me ajuda nessa oração que nós vamos abençoar o povo. Meu irmão, você vai colocar diante de Deus Glória agora a Deus. aquilo que você sabe que precisa que seja virado, que seja mudado, que seja transformado na sua vida. Amém. Você vai colocar diante de Deus, nós vamos fazer uma oração intercessória, abençoando e concordando com que Deus realmente atue na sua vida, mas você tem que falar: Deus, eu preciso que você mude isso, eu preciso que você mude o meu casamento, eu preciso que o Senhor mude a minha vida financeira, eu preciso que o Senhor mude a minha família, enfim, eu preciso que o Senhor mude a minha saúde. Você e Deus sabe, Deus está te ouvindo, porque Deus, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso pedido. Portanto, meu irmão, agora é hora de você colocar diante de Deus, para que você possa mesmo receber de Deus a virada que você está querendo, receber de Deus a virada que você está precisando, Amém. receber de Deus a virada que você está buscando de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, nós nos glória. colocamos diante de Ti nesse Sim, ó momento, Pai. A Tua palavra foi Senhor. pregada, a Tua palavra foi Sim, anunciada, Deus. e o Teu povo ouviu A e semente creu, está Pai. lançada, Creu, Pai. Deus, que no poder da Tua palavra, creu no Amém. poder da Tua pregação, e movidos Sim, pela Pai. fé, Deus, eles estão aqui diante do altar, colocando ao Senhor, Deus, derrama a sua apresentando bênção. ao Senhor, meu Deus, Coloca as mãos aquilo sobre que a eles vida de sabem cada um. que precisa ser mudado Sim, na ó vida Deus. deles, aquilo Sim, que ó eles Pai. sabem que precisa ser transformado, meu Deus. Faz uma virada espetacular, Oh, meu Deus Deus. maravilhoso, Faz uma virada Deus de sensacional na vida deles. Faz, meu Deus Deus, um de milagre vida, sobrenatural, Deus de guerra. para Sim, que eles Pai. vão dar glória Em e nome de honra ao Jesus. Teu nome, Senhor. Sim, ó Pai. Não há nenhum outro nome, mas para que todos eles possam dar honra e glória ao nome de Jesus, Amém, que é aleluia. poderoso para mudar, para transformar. Sim, Meu ó Deus, Deus. a Tua palavra diz Oh, Pai, em derrama Teu Apocalipse Espírito 21, sobre a 5, vida, Pai. que o Senhor é Cada um aquele aqui que faz presente. nova No todas nome as de coisas. Jesus. Portanto, Senhor Jesus, Sim, ó Deus. faça nova agora, meu Deus, Oh, Pai. todas as coisas que eles Sim, estão Deus. pedindo, pensando, Senhor. Sim, Pai. Faça nova agora, meu Deus, todas Nome as coisas de que eles Jesus. estão colocando diante Sim, do ó Senhor, Pai. porque o Senhor é poderoso, meu Sim, Deus. ó Deus. O Senhor é poderoso, e agindo o Senhor, ninguém impedirá? pode impedir, Oh, ninguém Deus pode impedir. maravilhoso. Pai, para que se Aleluia. cumpra a Tua palavra, nós também Glórias a Ti, concordamos, Senhor Deus. concordamos com a Concordamos, oração, sim, Pai. com a oração que Sim, está ó sendo Deus. feita agora. Oh, Concordamos, Pai. meu Deus, com Ora o com pedido que está coração, minha sendo querida. apresentado Olha com ao Senhor coração, nesse meu momento, querido. porque a Tua palavra diz que Oh, tudo Deus. aquilo que nós concordarmos aqui na terra, tudo aquilo que nós ligarmos Sim, ó aqui na Deus. terra, Sim, o ó Senhor Pai. é fiel e justo Sim, para Deus. fazer. O Senhor é fiel Oh, e justo Pai. para fazer. Glória a Eu Deus. concordo com a virada Sim, da sua Deus. vida, meu irmão. Nós Eu concordo com a concordamos. virada da sua Sim, vida, minha Deus, irmã. nós concordamos Eu com concordo, milagre na sua a virada vida. do Senhor na sua Nós vida, com o milagre do Senhor na sua concordamos vida, com a com cura na sua transformação. vida. Eu concordo Nós que a sua vida concordamos com financeira mude. libertação Eu na sua concordo que a vida. sua saúde mude. Nós Eu concordo que o seu concordamos, Pai. casamento mude Sim, para ó melhor. Deus. Eu Sim, concordo Pai. que o seu filho e sua filha mude Oh, para Deus. melhor. Eu Sim, concordo Deus. com a cura, com a Oh, libertação, Pai. com o Sim, milagre, com a salvação na sua vida e na Sim, ó sua Deus. família. No Sim, poderoso nome de Jesus. Amém. No poderoso nome de Jesus. E você que está Sim, aqui ó à Deus. frente e Sim, que Pai. concorda e que crê, aplauda ao Senhor, Oh, glorifica glória ao a Senhor, Deus. porque Ele é fiel, Amém. poderoso para Amém. operar na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Santo é Deus. o nome de Jesus.